bate-papo sério, você sério, bate-papo. Tivemos um papo super interessante. Boa noite, sejam bem-vindos em mais um podcast aqui pela NTV. Hoje, depois de muita expectativa, porque deve ter mais ou menos uns 4 meses que a gente vem namorando, a possibilidade de trazê-la aqui. Precisava, doutora, você precisava de vir aqui. Seja bem-vinda, doutora Patrícia Ribeiro, médica, especialista em transplante capilar, queda de cabelo. Vamos falar sobre saúde capilar, correto? Correto. Obrigada, Dácia. É um prazer estar aqui com você, né? Falar sobre a saúde dos cabelos. E vamos embora dar início ao nosso podcast. Olha só, doutora, é impressionante a quantidade de pessoas que precisam, não vou falar do transplante capilar não, que precisam de um profissional para reverter quando o cabelo começa a cair, né? Porque hoje você entra na internet, tem receitas vamos dizer assim, da avó, de bolo, babosa, as pessoas usam em N artifícios para tentar reverter a queda de cabelo quando, né, você está lá no banheiro, de repente o cabelo vem cair. Agora, é interessante, sim, eu estou falando por mim, eu tenho muito cabelo, tem um redemoinho aqui que aparece nas câmeras, então o pessoal fica olhando assim, eu já pensei até mudar de posição no programa para ver se não aparece, mas eu conversei isso com você falou que é a forma que eu pintei o cabelo. Sim. Eu já tentei até mudar também. Ao longo dos anos, você pinteia dessa forma há muito tempo, né? E fica uma bolinha aqui no meio, bonito não é não, mas fazer o quê? Mas o que a gente percebe é que eu já tive situações de estar tomando banho e perceber que meu cabelo está caindo. E de repente ele para de cair. Por que isso acontece? Dácio, a gente tem que entender, assim, a tricologia, que é a área que aborda, né, problemas capilares, couro cabeludo, ela é uma área recente na medicina. Porém, está tomando conta. Por quê? Antigamente não se focava muito nas doenças de couro cabeludo. E a gente sabe que tem inúmeros fatores, inúmeras causas que levam à queda de cabelo. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas questões. Falar nisso, esses dias eu comentei com você sobre uma pessoa que eu conheci lá na Lagoa, eu estou correndo na Lagoa, agora resolvi fazer atividade física de forma regular. E aí, conversando com ela, essa menina deve ter eu conversei com ela essa semana, inclusive te passei o telefone. Tomara que dê certo, tomara que você consiga ajudá-la. Não, nós vamos entrar em contato com ela. Ela deve ter, doutora, uns 30 anos, não é mais do que isso. E se eu tiver errado a idade, ela vai ficar brava comigo. E eu percebo quanto o amor que ela tem pelo cabelo, porque mesmo o cabelo tendo caído, boa parte dele já caiu, ela mantém o cabelo comprido, entende? Então ela tenta manter o pouco de cabelo que ela tem. E aí eu conversando com ela, ela foi me falar sobre as causas que ela já percebeu. Ela é ansiosa, ela já teve depressão, então isso pode levar, um dos fatores, que pelos vistos são vários os fatores que podem levar à queda de cabelo, mas depressão é uma delas? Dácio, a depressão, ela atinge diretamente o couro cabeludo e os folículos, porque é uma forma do corpo exacerbar aquilo que ele está passando. Entendi. Então, age alterando o ciclo do cabelo. Porém, a gente tem que ter consciência do seguinte, essa paciente, eu vou entrar em contato com ela, essa pessoa, para tentar ajudá-la, mas a gente tem que ter em mente, os pacientes têm que saber que as causas são inúmeras. Ela pode ser que ela tenha esse afinamento dos fios pela depressão, mas pode ser uma doença genética. Posso fazer um desafio aqui, que a gente já está nisso? Eu achei interessante que eu comentei isso dessa menina contigo. Sim. Deixa eu insistir nessa ideia. Comentei dessa menina contigo e não falei mais. Passado uns 20 dias, você me ligou e falou, Dácio, pega o telefone dessa menina, vou ajudá-la. E aí ela só vai para lá, ela só fica lá na Lagoa no final de semana e eu demorei uma semana para conseguir conversar com ela. Sim. Eu posso trazer este caso, se você conseguir ou não ajudá-la, porque às vezes o fator, né, que vai conseguir resolver o problema da queda de cabelo dela não está, né, no seu alcance. Mas eu posso trazer o porquê deu certo e o porquê não deu certo, né, para as pessoas se identificarem e pensar, não deu certo porque é tarde demais. E aí outras pessoas vão perceber que há um momento para você buscar ajuda, porque, lógico, se a pessoa está perdendo o cabelo por causa de depressão, lógico, ela vai tentar tratar primeiro, ela deve buscar tratar primeiro a depressão antes de buscar. Mas concorda que são fatores que podem ser resolvidos a tempo, caso a caso? E eu sempre falo com os meus pacientes e vivo batendo nessa tecla, tempo é cabelo.
Quanto mais cedo você busca ajuda para o tratamento da queda, um prognóstico mais favorável você vai ter. Por quê? Um exemplo, nas doenças cicatriciais, que são doenças onde ocorre a morte do folículo, né? Ocorre uma fibrose folicular. O paciente perde o cabelo de forma permanente. Então, se ele demora muito para procurar ajuda, ele já chega lá com uma grande perda permanente de fios. Então precisa de um time, um momento de você perceber que essa queda está sendo constante e paralisá-la. Sim, Aquilo que já perdeu, perdeu. Eu falo que não são todas as doenças. Eu falo que percebeu que está tendo queda de cabelo, busque por ajuda, por um especialista em cabelos, para entender qual que é a causa da sua queda, porque tem inúmeras. Vamos falar das doenças, doutora? Sim. Qual é a doença que mais afeta o público feminino, depois nós vamos falar do público masculino, e em que fase da vida essa queda de cabelo começa a acontecer de forma mais frequente? Uhum. Hoje, no consultório, Dácio, eu já estou tendo muitos pacientes. Voltando, a doença mais prevalente são as alopécias androgenéticas, tanto a feminina quanto a masculina, né? Mas, atualmente, a gente está vendo um número muito recorrente de pacientes em idade jovens buscando por ajuda. Por quê? Então, tem estudos que falam que após o Covid potencializou demais, né, as alopécias androgenéticas, as cicatriciais e a genética. Se você tem a genética para a calvície, em qualquer momento da sua vida ela pode iniciar. Não tem como a gente prever. A genética ela é soberana. Então, assim, a calvície ela é uma condição que necessita de tratamento. Eu dou muito esse exemplo para os meus pacientes. É a mesma coisa de você ter uma pressão alta. Se você não utilizar o remédio para pressão, sua pressão vai subir. Então, a calvície, ela é uma condição que necessita de tratamento clínico. O que você está me dizendo é que, sabendo que eu tenho uma genética para queda de cabelo, seja o público masculino ou feminino, é possível eu fazer um tratamento preventivo para evitar uma queda de cabelo baseado numa genética. Eu ainda não tenho uma queda de cabelo. Ou os primeiros sinais que eu tenho, sabendo da genética que eu possuo, eu já busco Nos primeiros tratamento. sinais, o indicado é procurar ajuda e iniciar o tratamento, porque dessa forma você está bloqueando a progressão da calvície. É possível eu ter um pai, um avô, ou seja, uma genética fortíssima para queda de cabelo, eu começar a ter essa queda de cabelo e aí eu busco uma ajuda profissional e eu não sofrer de queda de cabelo. A medicina hoje evoluiu a ponto de conseguir neutralizar por completo essa queda de cabelo que era dado como certa se eu não tivesse tido ajuda? Dácio, por completo não. Por quê? Aí a gente está falando também do envelhecimento natural da vida. Uhum. À medida que nós vamos envelhecendo, os fios também vão perdendo a vitalidade. Então, esses fios começam a ficar mais finos, sem vida, mais frágeis. Então, de uma certa forma, a gente sempre vai ter um afinamento de cabelo. Isso aí é uma coisa que não tem como mudar, porque o cabelo envelhece junto com a gente. Só que na calvície tem como a gente evitar a progressão com a medicação. Eu tenho, assim, tratamentos fantásticos, com resultados incríveis, com 6 meses de tratamento. Lembra que eu comentei com você sobre o meu irmão? Eu tinha 2 anos que eu não havia, aniversário de 70 anos do meu pai, que foi em Uberlândia, eu reencontrei. Ele está quase careca. Detalhe, nem a minha mãe, nem o meu pai são carecas. Ele perdeu, e não sei se ele é advogado, então eu não sei se ele está tendo muitos motivos para perder, mas ele perdeu. E ele já está pensando em fazer transplante capilar. Ele já falou, não, eu já fui no médico, não tem isso aí, só porque ele mora em Rondônia. Uhum. Ele está ficando careca, mesmo sem ter fator genético, já é uma outra questão. Mas a calvície ela é multifatorial. Tem a questão genética, tem a questão hormonal, né, que é quando a pessoa tem um nível muito alto de testosterona circulante aí no sangue, essa testosterona é convertida no DHT, que é o que age lá no folículo, né, causando a calvície. Então, assim, tem as questões ambientais, estilo de vida. Então, tudo corrobora para o avanço da calvície. O que eu percebo não é só um fator. Pois é, o que eu percebo é que quando o paciente chega até você,
É realmente uma análise criteriosa para Sim. descobrir a forma de reverter, prevenir ou até mesmo tratar. Olha, observa Sim. que nós estamos conversando aqui há mais ou menos 15 minutos, falando apenas de formas de prevenção. Não entramos ainda na questão do tratamento. Mas vamos falar sobre o tratamento, doutora. Alopécia, hoje é a principal causa de queda de cabelo dentro do seu consultório, correto? Sim, correto. Como tratá-la? A alopecia androgenética? Exato. Então, foi como eu falei, como é uma doença, uma condição, precisa de tratamento oral, né? Não é só, tem muita gente que chega lá, pacientes, doutora, estou usando um tópico, um tônico no cabelo. Tônico ajuda? Ajuda, mas o efeito é muito pouco. Tem que ser medicações, né, via sistêmica, que tem o efeito aí de potencializar essa barreira da calvície. Doutora, quando você fala de medicação, o que possui exatamente dentro dessa medicação que consegue reverter no caso da alopécia? Sim. A medicação que nós mais utilizamos hoje para impedir essa progressão é a dutasterida, a finasterida, que são medicamentos que bloqueiam uma enzima que a gente tem, que é a 5-alfa-redutase, de captar essa testosterona e transformar ela no DHT, que é a forma ativa, que age lá nos folículos causando a calvície. Entendi. Então a gente lança mão dessas medicações orais, utilizamos também outras medicações para poder dar densidade para o fio, aumentar a vitalidade, força, né, e preservar o cabelo sempre cheio, bonito. Então, tratamento de dentro para fora, vamos dizer assim, Sim. até o resultado Sim. final. E além dos tratamentos orais, a gente tem hoje, assim, uma gama de tratamentos que são feitos, né, em consultórios, onde nós aplicamos ativos direto no couro cabeludo, medicações também, né, que são entregues